No Persona Colorada, temos a honra de receber o professor mestre Eduardo Soares da Rosa. Professor de História, mestre em Educação, mas também vamos receber, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, Duda Calvin, grande roqueiro, músico, porto-alegrense, gaúcho, da Tequila Baby, banda que fez história no rock brasileiro, que fez história no show business do Rio Grande do Sul, com o maior público da história de Planeta Atlântida, por exemplo. Duda Calvin, coloradaço, aqui presente conosco no estádio Beira-Rio, no estúdio da TV Inter, que honra. Prazer em revê-lo, Hernani, posso falar? Pode, Hernani Montanha. A gente conhece o Hernani como Montanha, da época da saudosa Ipanema FM, a gente ia lá incomodar eles para tocar nossas músicas, nossas fitas cassete e depois os nossos CDs. E aquilo foi muito importante para a música do Rio Grande do Sul, formou bandas que até hoje as pessoas curtem, vão nos shows, que é o meu caso, né, com a Tequila Baby e hoje com a minha carreira solo. Que legal, Duda, legal te receber aqui e legal falar dessa trajetória musical de 30 anos, né, aproximadamente. A Tequila Baby completa 30 anos agora em 2026 e começo por aí, né? Até hoje é o recorde público do Planeta Atlântida. Este recorde pertence à Tequila Baby, é uma banda gaúcha. A gente teve com o Mark Ramone, né, no último show do Planeta Atlântida daquele ano, né, e deu um sold out, foi 60 mil ingressos vendidos. Eles botaram uma placa lá, não tem mais ingressos para vender e tal. E o show foi muito tarde, eu me lembro que era, sei lá, 2 e tanto da manhã, 3 da manhã, chovendo, e as pessoas não arredaram o pé de lá. Foi um show maravilhoso, tanto que no final ele gostou tanto que ele joga a jaqueta dele, pensando que alguém ia pegar. A jaqueta foi trucidada, foi dividida, sei lá, em 1000 pedaços. Até hoje tem gente que posta as fotos dos pedaços da jaqueta, do Mark Ramone. A Tequila Baby era uma banda colorada? Porque chegou a se criar essa figura, né? Não, só eu. Cara, eu fiz, não importa se oriental, mas que torça pro Internacional, o meu problema é sexo, algemas e cinta liga. A sua calcinha vermelha no chão por causa do Esporte Clube Internacional. Só que só eu era o colorado da banda, o resto torcia para outro clube. Mas legal que essa música criou um vínculo, né, do teu trabalho, das tuas composições, da tua vida profissional enquanto músico com o Internacional. Sim, mas é que assim, ó, já vinha desde a época de menino que a gente era estudante do Dom João Becker, colégio lá de ensino médio da Vila do API, e a gente vinha pro Beira-Rio nos domingos e durante a semana, quando eu tinha jogos, para assistir da Coreia, né, a saudosa Coreia, né? E ali começou a se formar a ideia de se ter uma banda, de fazer música, porque tinha mais pessoas de outras bandas que vinham também. Nós éramos todos estudantes, né? Então a gente via na Coreia. Aliás, o IAPI, que é o berço do rock and roll porto-alegrense, gaúcho, imagino, mas porto-alegrense com certeza, e a tua essência roqueira tem muito a ver com o entorno onde tu te criaste, com o entorno do IAPI. Sim, eu moro ali morava no Passo da Areia na época, né? Perto do IAPI, muito perto, estudava no Dom João Becker, no IAPI, e a gente sabia da história de todas as bandas, do pessoal do Taranatiriça, do Liverpool, Bicho da Seda, do Garotos da Rua, desse pessoal tudo que... Grande Foguete Luz. O Foguete. Casualmente eu tive com o Foguete, antes do falecimento dele, a gente gravou um disco com vários artistas do Rio Grande do Sul participando desse disco. E foi muito bonito, porque foi pouquíssimos anos antes da partida dele, né? Foguete Luz, um dos primeiros grandes nomes do rock, ou talvez o primeiro grande nome do rock porto-alegrense, falecido há poucos anos, recentemente, pode-se dizer. E essas vindas para o Beira-Rio com a gurizada reunida, quais são as tuas lembranças mais marcantes do Duda torcedor coreano no Gigante? A gente foi campeão da Copa do Brasil 92. Aí a gente invadiu o gramado, deu uma chuvarada, né? A gente invadiu o gramado
e roubei um pedaço da goleira. Até hoje tem um pedaço da goleira do Inter. Espero não ser processado. Da rede, né? Ali 92 tem duas finais muito próximas. Do Gauchão, né? Do Gauchão, que eu acho que é a da chuvarada, e a da Copa do Brasil, que é da invasão da torcida no gramado. Então eu roubei duas vezes. Eu peço desculpas ao Esporte Clube Internacional. Tem 2 pedaços de rede, do lado direito e do lado esquerdo do campo. Então estou quites com o serviço prestado ao futebol gaúcho. Muito obrigado. Cara, lembro que a galera, nesse jogo da invasão de campo da torcida, nesses jogos, a galera usava as antigas placas de publicidade Isso, como rampa. como rampa para atravessar o fosso. Atravessar o fosso. Não Mas caiu na no Copa fosso, do né? Brasil, uma alma caridosa abriu a porteira ali que tu entrava pela Coreia para ir pro campo. Daí entrou todo mundo. É, bem em frente ao portão 1, É isso o aí. portão de ferro, que era o único lugar onde não tinha o fosso. Que não tinha fosso, isso mesmo. O pessoal entrou todo por ali, na Copa do Brasil, não no Gauchão. Quero tua grande referência de jogador do Inter dessa época. Cara, Quem fez o gol foi o Célio Silva. eu acho que o Célio, eu gostava muito do pessoal da zaga, né? Joguei de volante e tal. E eu gostava muito do Célio Silva, gostava do Aguirre Garay também, andava todo duro assim, mas era bacana na época, assim. Grande zagueiro uruguaio de 1989, 90. Isso nessa época, perto de 92, né? Mas, óbvio, se perguntar o que eu vou citar, eu vou dizer, eu vi o Gamarra, eu era piá, mas eu vi o Figueroa, eu tava em 79, sabe? Era 8 anos de idade e tal, mas eu vi o Gamarra, eu vi o Mauro Galvão, pô, os caras bons, dava pra fazer uma boa zaga, né? Que história é essa que tu jogava de volante? Cara, tem uma história pra contar. Eu morava em Charqueadas, isso é um depoimento do governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu morava em Charqueadas e eu jogava num time chamado AFASO, Associação dos Funcionários da Associação Piratini, e depois num clube chamado ECO, Esporte Clube 81. Mas o fardamento do ECO era azul, eu não gostava muito do azul, por motivos óbvios. E aí eu queria jogar num time chamado Ouro Negro, que o time era do pessoal da mina de carvão e era amarelo e preto, amarelo e preto, amarelo e preto. E aí eu peguei minha bicicletinha, tinha uma monareta, falei, cara, vou lá fazer um teste no Ouro Negro e vou passar. Peguei a monaretinha, cheguei lá, tinha um bar, Esporte Clube Ouro Negro, e um cara ali, atendendo, ele chegou pra mim, o que tu quer? Falei, quero fazer um teste no clube. E ele, tu é descendente de negão? Falei, não. Tu é descendente de mineiro, que aqui é um time dos mineiros. Falei, não. Então, o que tu é? Eu sou descendente de índio. Não, índio não pode jogar. Aí voltei de bicicletinha. Falei, pô, mas eu tomei um bullying. E aí continuei jogando no ECO durante muito tempo. Mas aí eu fui fazer um teste pro Zequinha. Só que daí eu já estava fazendo ensino médio, ia fazer faculdade para direito ou para história. Acabei passando para história na Federal. E aí não dei continuidade. Como é que é a relação do músico Duda Calvin com o professor mestre em educação, mestrado finalizado há não muito tempo, professor de história, de geografia, Eduardo e o músico Duda? Eles se dão bem entre si? Cara, esse ano eu tive pouquíssima participação com a área da educação, uma crônica que eu escrevi e tal. Se dão bem, mas a música, é incrível isso que eu vou dizer. A música, gente, ela come muito tempo da pessoa. Antes de vir pra cá, eu tava em Torres gravando imagens pro clipe novo e conteúdo pra gente usar nas redes sociais para promover esse novo clipe, que é uma música que a gente vai lançar agora chamada o Hernani conhece. O Montanha, pode ser. A Cera, que é uma música do Surto, né? Repete o nome da música. A Cera. E é uma música da banda dos amigos meus chamada O Surto. Eles nos liberaram a música e a gente fez uma versão, vai sair agora. Banda O Surto, que tocava muito na antiga Ipanema, daí que vem a relação, e essa música era bem conhecida na época. Exatamente. E eu tava gravando conteúdo já
para veicular de que estávamos fazendo o clipe. O clipe vai ser gravado em Camboriú agora, dia 18. E antes de vir para cá, meu celular ainda cai na água, daí fui salvo pelo Hernani, pelo Montanha, que conseguiu carregar o meu celular no computador dele, senão eu ia passar o carnaval sem celular. Isso é uma glória, gente. Poucos têm a chance de passar um feriado sem celular funcionando. Mas o Hernani, né, conseguiu salvar o pessoal da produção de me achar em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado, viu, né? Valeu, Duda. Se a gente for visualizar, parece muito distante o mundo de um professor na sala de aula. Claro que o professor, cada vez menos, tem que ser aquela figura do caretão de antigamente, aquela coisa autoritária. Longe disso, né? Mas é distante da figura do músico, de um roqueiro, né, de punk rock em cima do palco. É difícil assim, ó. Por exemplo, eu vou iniciar um período letivo, né? Aí eu chego lá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Eduardo, sou professor de História, sou professor de Geografia, sou professor de Redação e de Atualidades. Dependendo de qual é a aula daquele dia, né? Aí, é assim, daí a gente começa a aula e tal, pergunto como é que estão as pessoas. Lá pela segunda e terceira aula, professor, tu não toca numa banda? Putz, toco. Eu conheço a banda. Meu irmão é fã. Meu pai é fã, sabe? Essas coisas assim. Hoje mais os pais ou mais os irmãos? Cara, é muito louco porque a gente renovou muito o público. O punk rock tem essa coisa legal, né? Por causa do Green Day, por causa do Blink, por causa dessas outras bandas. A gente renovou muito o público. Tem uma galera muito nova que são meus alunos, que, né, tiveram aula comigo e que vão nos shows. Pessoal de 20 e poucos e 20 e tantos anos. Claro que também vai o pessoal de 30 e tantos, 30 e poucos anos, e de 40 e poucos, 40 e tantos anos. Então é uma mescla nos shows hoje em dia, né? Quando é um show mais de rua, mistura mais gente. Quando é um show fechado, vai uma galera mais nova. Tem músicos e profissionais da área que não gostam muito dos rótulos musicais, dos estilos musicais, né? Mas existem os rótulos, não sou eu aqui que vou querer mudar isso agora, né? Existem os rótulos, a banda é de rock, de punk rock, de reggae, de surf music. E num determinado momento criaram este rótulo surf music, que lá atrás, na origem, se eu não estiver equivocado, Duda, era muito ligado ao rock mais de riffs, de violão, de guitarra, ligado à música australiana, ao rock australiano. Era o surf... californiano, né? E californiano, era surf music. Só que a surf music se misturou muito com o punk rock, porque muitas dessas bandas que tu cita como referências de punk rock pro teu trabalho são bandas que estavam muito próximas do surf music nessa época. Tu falou dos australianos. Vou pegar um exemplo dos australianos. Rodogurus é punk. Tá entendendo? É punk. Australian Crowd, tem muita coisa de punk. Man at Work, tem 2 ou 3 caras ali que flertaram com bandas de punk rock. O que o punk rock é? Ele é uma simplicidade dos outros estilos musicais. Enquanto nós tínhamos o surf music, bandas como The Trashmans e outras bandas da Califórnia, que tocavam muito bem, o punk rock pegou aquilo ali e transformou em 3 notas básicas para poder tocar. O próprio Ramones fez muita música de outras bandas de surf music para trazer para o punk rock. E a guitarra deles, que era uma guitarra Moose Wright, que era do The Ventures, uma banda de surf music, foi incorporada no punk rock. Hoje é a guitarra clássica do punk rock. Mas eu diria que o punk rock ele mistura muitas coisas. É o pop, é o surf music, é o rap, é o reggae. O reggae está muito influenciado dentro do punk rock, com ska, essa galera toda. E outros estilos musicais. Tu pode pegar hoje até mesmo o funk americano lá e trazer para dentro do punk rock. Ele é muito mais democrático musicalmente, tanto que outros chamam de pop punk, né? Porque ele é muito democrático musicalmente, que vários estilos musicais podem entrar dentro do punk rock. A gente teve bandas que fizeram versões no Brasil, né, de música sertaneja em versão punk rock. Lá na origem, né, do jovem músico Duda, tinha suas referências e tal. E como é que foi passados alguns anos, tu tocar junto com muitos dos teus ídolos, dividir palco com muitos dos teus ídolos, com grandes bandas que eram as tuas referências na juventude? Sim. Cara, é bem difícil, é muito difícil isso na cabeça de um fã de rock, né? Tu nunca pensou em montar uma banda, essa é a real. As pessoas acham que tu monta uma banda já pensando em fazer sucesso. A gente nunca montou uma banda pensando
em gravar uma música. Era só para tocar nas horas vagas. A gente nunca pensou em montar uma banda para fazer um show. Era só para ensaiar num quarto de uma casa. A gente nunca montou uma banda pensando em gravar uma fita demo, que foi para Ipanema, que vocês tocaram exaustivamente. E a gente nunca pensou em entrar numa gravadora, fazer um disco e fazer um show de sold out para 60 mil pessoas. Nunca se passou na cabeça. As coisas foram acontecendo, entendeu? Então eu acho isso muito bacana na música. E assim como vocês aqui, todos que estão aqui nessa sala, que trabalham com futebol, vocês vieram de outros caminhos, né, gente? Vocês vieram de outros lugares e nós estamos aqui agora falando de futebol, mas a trajetória de vida de vocês, se a gente não... Vamos lá, alguém aqui há 10 anos atrás ia pensar que a gente estava fazendo essa entrevista? Nunca. De maneira alguma. Então isso é a parte mais bacana, não é uma redundância, é a parte bacana de um conhecimento, sabe? Misturou o teu conhecimento com o dos meninos ali, de toda essa estrutura aqui, a gente hoje está falando sobre isso. Mas se não fosse a gente dar os nossos starts dentro das nossas coisas, tu com a rádio, os meninos trabalhando com tecnologia, trabalhando com mídia, a gente não ia estar aqui hoje falando sobre isso. Então isso é muito bacana. Eu nunca pensei, vou ser o mais honesto possível com vocês, eu nunca pensei que eu ia ter 30 anos de música, ia estar tocando com, a gente não citou as bandas, né? Ramones, Bad Religion, Offspring, Miley Collin, Buzzcocks, Mutantes, e tanto, eu toquei com Mutantes, cara, foi muito bacana, lá no Abril pro Rock, de Recife. Então eu toquei com um monte de bandas, no FX, com um monte de bandas que a gente escutava quando estava formando lá, mas sequer eu pensei em conhecer eles e muito menos tocar com eles. Já falamos mais de internacional, quero dar mais uma passada na vida do professor Duda Calvin, mas seguindo nessa toada da música, a carreira solo e os projetos para 2026 que estão bombando. Então, cara, a gente está iniciando um trabalho em Porto Alegre, São Paulo. A gente vai lançar as músicas aqui, vai lançar lá. E o bacana disso tudo é que hoje a gente tem a produção, que é da Tribos Produções, e eles montam uma banda que se chama The Punk Rockers, da Calvin, The Punk Rockers. Em cada lugar do Brasil tem uma banda The Punk Rockers pronta pra gente tocar em qualquer lugar. Ou seja, é uma coisa do punk rock, poder juntar, por exemplo, o cara é do reggae, o cara é do pop, o cara é roqueiro, juntos, os caras montam uma banda, ensaiam, eu chego lá, a gente faz o ensaio, faz os shows. Isso é uma coisa muito legal. O The Punk Rockers é uma mega banda que tem 20 baixistas, 20 guitarristas, 20 bateristas. Em cada lugar do Brasil eles se juntam e se misturam e acabam fazendo depois shows com suas bandas. Duda, misturando o futebol e o professor Eduardo, a questão da origem popular do Inter, para um professor de história, é algo muito importante para esquentar o coloradismo cada vez mais? Cara, a origem popular do Inter é muito interessante, porque o Inter ele parte de uma ideia de sócios não aceitos em outro clube, que formam um clube para aceitar todos os tipos de pessoas, imigrantes, etc. Numa Porto Alegre muito efervescente, que é aquela Porto Alegre do início do século, né, cara? 1909, 1910, e para jogar futebol era uma coisa ainda que a população não conhecia, o esporte que maior movimentava multidões em Porto Alegre era o remo na época, né? E o futebol em menos de 10 anos passa ao remo, se torna um grande esporte popular. A gente tem a Liga Porto Alegrense de Futebol e a Liga da Canela Preta, que vão fornecer depois lá por 20 e poucos, né, jogadores para os times da Liga Porto Alegrense de Futebol. O que eu quero te dizer com isso? Tu vê que de 1909 a 29, nós temos aí 20 anos, o futebol já é um fenômeno de massa em Porto Alegre em apenas 2 gerações de 10 anos. 2 gerações de 10 anos. Ou seja, ele cresceu que nem um fermento, sabe? Enquanto que os outros esportes em Porto Alegre acabaram perdendo o público de multidão para esse novo esporte que era o futebol. Agora, eu que conheço o Duda Calvin, músico há muitos anos,
talvez desde o início da carreira, né, Duda? Agora eu enxerguei o professor de história, fez uma linha do tempo. É bem coisa de professor de história. Eu não gosto de linha do tempo, sabia? Pô, eu gostei disso aí. Eu não gosto de linha do tempo, porque a linha do tempo, gente, eu vou explicar um negócio como professor. A linha do tempo, ela te limita a pensar assim, então de 9 a 29 aconteceram isso, então é linear, né? A evolução não. A gente tem que entender que na história tem avanços e recuos, avanços e recuos. Então a linha do tempo, ela é um pouco complicada nessa coisa de avanço e recuo, mas ela é importante para entender que em 20 anos aconteceram todas essas mudanças. Sim, ela é um balizador daquele período, né? É um balizador daquele período, exatamente. Cara, no Internacional, falamos lá do Duda, ainda garoto, jovem, na Coreia, do Beira-Rio. Como é que foi acompanhar o período de ouro no Inter? Tu estavas muito próximo ao clube no início dos anos 2000, o título da América, o título de campeão do mundo, passados 20 anos. Nós estávamos fazendo um show em São Paulo quando teve o São Paulo e Inter pela Libertadores lá, e até nos falaram, vamos no jogo e tal. Cara, era muito complicado ir no jogo, a gente chegou na cidade no dia do jogo, então não tinha mais ingresso, não tinha mais nada, e a gente acompanhando no hotel lá em São Paulo o jogo, e todo mundo torcendo pro São Paulo, e a gente só um quarto torcendo pro Inter, sabe? E foi uma pressão muito grande. Quando teve o jogo aqui, eu cheguei no dia do jogo, da turnê que a gente estava fazendo. Óbvio que não tinha mais ingresso também, assisti o jogo de casa. Foi muito sofrido, assim. E ganhar aquela Libertadores foi como lavar a alma, né? O Mundial, o Mundial era consequência. A gente sabia que era difícil ganhar o Mundial, sabia que era Barcelona, sabia toda essa função. Mas ganhar aquela Libertadores de um jeito que nunca foi conquistada, né? A gente bateu na porta da Libertadores lá com Nacional e Inter, né, cara? E aí, nos anos 80, foi 80, né? Yeah. E aí a gente nunca mais passar por essa experiência de estar ali naquela final, de estar com chances reais de ganhar o jogo. E ganhar o jogo aqui como foi ganho, com vitória com V maiúsculo, né? Lavou a alma da gente. Ir para o Mundial era tipo assim, vai ser contra o Barcelona, vai ser difícil, né? Ir para o Mundial tá bacana, a gente vai para o Mundial. Eu acho que a gente, contra o Barcelona, a gente teve mais cuidado do que a gente teve contra o Mazembe. Se a gente tivesse aquele cuidado que a gente teve com o Barcelona contra o Mazembe, talvez a gente tivesse sido bicampeões mundiais em cima do Inter de Milão, que foi, né? Então eu acho assim, aquilo me serve de lição até na área da educação, vou voltar para a educação. Às vezes a gente acha que está tão bem numa prova, a gente acha que está tão bem sobre tal matéria, e tu vê que, cara, eu não estudei direito, tive um tropeço ali. No show é a mesma coisa. A gente teve o Planeta Atlântida agora, eu toquei com a comunidade Ninjitsu. Então foi a comunidade Ninjitsu convida Duda Calvin, da Guedes, MC Jampou é uma figura, né? A Vera Louca e o DJ Cabeção. E eu tive uma semana pra decorar a música da comunidade Merda de Bar. Lembra aquela música da comunidade? Decorei a música pra tocar no show. Cara, só que eu tive que cantar ela várias vezes, porque ela era um rap com funk muito rápido, assim, sabe? E aí eu decorei e tal, e depois a gente ia fazer uma versão de Velhas Fotos com a comunidade. Então a gente fez as duas músicas. Cara, e eu em nenhum momento falei assim, não, eu decorei, agora eu tô bem. Não, vamos de novo, vamos decorar de novo, vamos estudar música de novo. Quando chegou na hora foi uma coisa natural. Então eu acho que se precisa disso, se precisa sempre ter o receio, porque o receio faz tu te puxar mais. Acho que o Inter contra o Mazembe faltou o receio que a gente teve contra o Barcelona. Não sei se ajudei a explicar toda a função. Teu grande ídolo no Inter ou os 3 maiores jogadores da história do Inter, segundo Duda Calvin? Difícil. O Figueroa, o Jair. O Príncipe. O Príncipe, já. Até tive um podcast com ele, falei pra ele pessoalmente, eu era teu fã. Eu fui pra comprar uma camisa 8, eu sei que tu era meio brigado com o time lá e não tinha camisa 8 pra vender na loja do Jorge Andrade ali, né, que era aquela loja.
E aí só tinha a 11 do Lula. Aí eu comprei a 11 do Lula, que eu também fiquei fã, porque era a camiseta do Lula, que era o nosso ponteiro esquerdo, né? E aí, mas o outro, eu não vou citar o Lula, eu vou citar o Falcão. Por motivos óbvios, né? Figueroa, Jair e Falcão. Onde entram outros grandes ídolos da história colorada na lista de Duda Calvin, como Fernandão e D'Alessandro, entre outros? São jogadores... Bom, aí a gente pode dizer assim, eu peguei aquela safra anos 70, anos 80, né? Se eu pegar a safra anos 90, 2000, aí claro que tem que ter Fernandão, claro que tem que ter D'Alessandro, claro que tem que ter o Klemer, né? A gente não pode esquecer essas pessoas aí, eles... Na real, são os que deram os maiores títulos para o Inter, né? Não posso esquecer o Alex, não posso esquecer... Aliás, tu tem gravação com o Alex no gramado do Beira-Rio antes da Copa do Mundo de 2014, né? A gente tá fazendo um especial pra FIFA, agora que eu me lembrei, pra FIFA, falando do estádio e tal, e eu e ele com um capacetezinho de obra, falando de dentro do estádio e tal, né? A gente falando pro pessoal da FIFA sobre o Internacional, sobre o clube e tal. E aí tive uma parada, assim, como eu falo outras línguas e tal, eu aproveitava e dava um recado em outras línguas, assim, ele me imitava e fazia a função. Tradutor do Alex num vídeo pra FIFA, gravado no Beira-Rio ali por 2013. A gente fez, tipo assim, lá eu me chamo Duda Calvin, sou músico aqui de Porto Alegre, esse é o Alex, jogador de futebol do Esporte Clube Internacional, e esse é o estádio gigante da Beira-Rio, que vamos receber todos vocês para a Copa do Mundo FIFA. E eu falei isso, que eu falo em inglês, espanhol, francês. E aí o pessoal, tipo, cara, perfeito, já vamos usar isso aqui. Usaram lá fora. Que legal, cara. E o Alex falando, ó, eu sou Alex. Por isso que eu disse que o cara estava muito próximo ao Internacional no período mais vitorioso da história do Inter. Foi muito legal, foi muito legal. E eu acho que todo esse pessoal aí nesse período e depois na reinauguração do Beira-Rio, talvez tenha sido a década de ouro do Inter, né? Junto com aquela década de ouro dos anos 70, né? Essa década de ouro que eles viveram aí da campeão das Américas, campeão mundial, até... Vamos pegar ali de 2004 até 2014, ou 2015, 2005 a 2015. Um bom período. Pra fechar, Duda, o teu jogo inesquecível com o Internacional? O jogo inesquecível foi o Inter campeão de 79. Esse foi o jogo inesquecível, porque eu era muito pequeno, meu pai me levou para ver o jogo, e ele, a gente é campeão! Eu falei, como assim? Eu só vim num jogo, eu não sabia que era um campeonato corrido. Eu fui no estádio, primeira vez que eu vi no estádio, ele, a gente é campeão, a gente é campeão! Isso a gente só veio num jogo. Claro que tinha o campeonato todo acontecendo. Eu não sabia, eu tinha 7, 8 anos de idade. Inter e Vasco, 1979. Qual é o grande sucesso, a música que não pode faltar num show de Duda Calvin? Cara, são duas. Velhas Fotos. Que foi uma das músicas mais tocadas no Brasil. Foi escolhida por eles, voto popular, como a melhor música de rock do Rio Grande do Sul de todos os tempos, na época de Ipanema. Mas também Sexo Algema Sem Liga, porque tem... Não importa se é oriental, mas que torça pro Internacional. Mas que torça pro Internacional, o meu problema é sexo, algemas e Sem Liga. Qual é uma velha foto que tu gostaria de reviver na tua vida? Eu quero ser campeão mundial de novo com o Inter. Quero comemorar na Guete. Vamos invadir a Guete, tocar o terror neles. Duda Calvin conosco no Persona Colorado. Valeu, meu velho. Que legal te ver, brother. Duda Calvin aqui no Persona, na TV Inter. Não se esqueça, ative o sininho,
assine o canal, deixe o like para receber as notificações, porque aqui tem conteúdos exclusivos diariamente de Colorado para Colorado na TV Inter, aqui no canal do Inter. Este foi o Persona Colorada dessa semana, com a produção e os trabalhos técnicos aí do Lucas Costa, do Anderson Cardoso, do Felipe Maciel e do William Freitas. Valeu!